Vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para nossa irmã Marlene. Dona Marlene, ora para nós iniciarmos o nosso culto. Você falou eu? Isso Eu, mesmo, pastor? é a senhora Ah, mesmo. mas, Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós até agora. E agradecemos também por tudo que o Senhor fará. Agora, Senhor Deus, quando vamos participar do estudo, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor esteja abrindo a mente, o coração de cada um de nós, que o Senhor esteja abençoando aqueles que não estão participando, possam também, Senhor, sentir o desejo de estar aqui conosco, estudando a Tua Palavra. Abençoa o pastor, que o Senhor esteja iluminando o Teu servo. Abençoa cada um de nós e dá-nos uma noite de descanso na presença do Senhor. Tudo, Senhor, nós pedimos, tudo nós agradecemos, com perdão dos nossos pecados, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Alguém sabe aí quem faz aniversário hoje? Amanhã é a Raquel. E hoje? Ah, O Tiago falou, só que a gente não ouviu. A IPB. A IPB, IPB, né? a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quantos anos a igreja está fazendo? 161. 161 anos. Que bênção, não é? E olha como que Alegre está bem na fita. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil está fazendo 161 anos. E a Igreja Presbiteriana de Alegre fez 95. Ou seja, quando essa igreja nasceu, a IPB tinha apenas 67 anos. Isso quando essa igreja foi organizada, né? Mas a história da Igreja Presbiteriana aqui em Alegre tem mais de 100 anos. Então, a gente pode falar que nós não estamos no nascedouro da IPB, mas nós estamos ali na história do começo, né? Não somos uma igreja dos últimos, né? Nós somos ali das primeiras organizadas. E isso é uma alegria muito grande fazer parte dessa história. A gente pega os registros mais antigos da igreja, a gente vê alguns pastores conhecidos nesse registro. Sim, quem estava falando? É Vânia. Fala, Vânia. Eu tive lá em Calçado, naquela comemoração do centenário. E parecia assim que a minha cabeça vinha assim, igual a televisão voltando muitos anos atrás, do meu avô, minha avó e os meus tios que eram presbíteros, contando a história da igreja, como é que, assim, depois que houve os registros, ata direitinho, mas 20 anos atrás já tinha um movimento muito grande, e ele contava do pastor Matatias, muitos outros pastores que foram os desbravadores, andavam em mula, usava calota, no caso de barro nas calças, andava quilômetros e quilômetros para fazer o programa aqui na igreja. Então, tem registro do Matatias aqui nas atas do nosso conselho. Isso, então, muitos outros pastores, então, eles contavam. Eu era pequenininha, meu avô contando, assim, a história da igreja aqui de Alegre, do povo do Espírito Santo aqui. Então, naquele dia, eu sentia, assim, como se a minha cabeça estivesse rodando igual uma televisão, naquele momento tão lindo, sabe? Eu estava ali, aquele marco da história do presbiteriano. E eu estava sentindo como, assim, se eu me desculpe dizer, eu estava sentindo orgulhosa de ser uma presbiteriana naquele marco daquele dia. Eu estava lá também, naquele culto, foi bênção. Reverendo Hernandes Dias Lopes, quem pregou. Isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 18. Na quarta-feira passada, nós tivemos um problema com a internet. Poucas pessoas estavam conseguindo me ouvir, ainda assim estava picotando o som, e eu não estava conseguindo ouvir os irmãos também. Então, o estudo ficou meio que atrapalhado. Então, o que nós vamos fazer hoje é voltar um pouquinho
no nosso estudo, para que a gente possa pegar um pouco daquilo que a gente viu e continuar. Né? Os irmãos se lembram que nós gastamos um bom tempo estudando o contexto, nos preparando para essa parábola. Por quê? Porque ela é uma parábola, por um lado, muito simples, porque ela fala a respeito de oração, está claro, fala a respeito de perseverança na oração, isso também está claro, mas ela é complicada porque ela parece dizer o que ela não diz. Né? Ela parece dizer, se você olhar só a parábola, ela parece dizer que se você consegue mudar a vontade de Deus na oração, como aquela viúva mudou a vontade do juiz, que você consegue obter o que você quiser, desde que você insista com Deus, porque aquela mulher insistiu e como prêmio da sua insistência, ela conseguiu aquilo que ela pedia. Então, se você olha só esse texto, parece que ele é amplo demais e leva a entender tudo isso. E como eu disse sempre, eu tenho dito sempre no nosso estudo, nenhum texto na Bíblia é isolado. Então a gente tem que entender o contexto, tanto histórico como teológico, como do próprio livro, né, para a gente entender o que de fato o texto está dizendo. Eles vão limitar o texto, delimitar o texto para que você consiga entender que é daqui que o texto está falando. Então, nós fizemos um passeio pelo contexto histórico e literário dessa parábola, vimos o que estava acontecendo antes, a conversa dos discípulos com Jesus a respeito da vinda do Filho do Homem e de todo o contexto social daquela época, do juiz, da viúva, o que estava acontecendo ali. Passamos um tempo estudando sobre o que a Bíblia fala sobre oração, e foi também lógico que nós não vimos tudo, mas vimos algumas coisas básicas a respeito do que é oração, são verdades bíblicas, e essa parábola, de maneira alguma, pode contradizer o que o restante da Bíblia diz. Então, você não entende a Bíblia a partir dessa parábola, você entende essa parábola a partir de toda a Bíblia. Então, desde quarta-feira passada, nós entramos propriamente dito na parábola. Então, é por isso que eu quero voltar um pouquinho no que nós vimos, e aí, se Deus nos abençoar, a gente termina hoje. Se não terminar hoje, a gente termina na próxima semana, mas eu acho que dá para a gente terminar hoje. Abra então a sua Bíblia em Lucas 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós carecemos que o Senhor nos instrua, carecemos que o Senhor nos faça entender a Tua palavra, carecemos que o Senhor faça com que a Tua palavra nos alcance com poder, com autoridade e que ela nos transforme. Ela nos ensine, ó Pai, ensine ao nosso intelecto, que ela alcance o centro da nossa vontade,
e que ela também nos alcance o centro da nossa capacidade, para que possamos, de fato, viver a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, recordando, essa parábola começa com a história de uma mulher que havia sofrido uma grande ruptura na sua vida. Olha como que Jesus vai construindo essa parábola em cima da conversa que ele estava tendo com os discípulos anteriormente. Jesus estava conversando com eles a respeito da sua partida, a grande ruptura que os discípulos teriam, que a igreja teria, Jesus não estaria mais presente fisicamente ali com eles. Então, Jesus conta a história de uma mulher que havia sofrido uma grande ruptura na sua vida. Ela havia perdido o seu marido, que era o alicerce da sua vida, como era a todas as esposas daquela época. As mulheres eram dependentes do marido, do pai, do filho mais velho, e assim sucessivamente. Essa mulher, no contexto da parábola, ela fica totalmente vulnerável, ela fica totalmente exposta, sem força, sem voz, frágil, sem estrutura, sem oportunidade, sem socorro. Então, a vida desta mulher, a partir da saída do noivo ou do esposo, seria uma vida muito difícil. E, para piorar, havia um adversário que estava prejudicando essa mulher. O texto não diz o que é, mas ela pede justiça, porque essa pessoa estava tornando os difíceis dias dela sem o seu marido, sem o seu noivo, estava deixando esses dias ainda mais difíceis. Então, é fácil a gente perceber que a situação dessa mulher representa a igreja nos dias difíceis que ela vive depois da partida do noivo, antes que o noivo retorne. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. A igreja, entre aspas, sofre uma ruptura. Você se lembra que Jesus está falando primeiramente para os discípulos, que estava vivendo isso na carne, porque para eles certamente não foi fácil, porque eles estavam com Jesus ali, e de repente não teria mais a presença física de Jesus. Jesus fazia tudo por eles, mas eles não teriam mais, teriam que caminhar com as próprias pernas. Então, era um grande choque para eles. Você se lembra que Jesus estava falando a respeito disso, dos últimos dias, e diz até mesmo que eles estariam ansiosos pela volta de Jesus, porque eles se sentiam totalmente fragilizados sem a vida, sem a presença física de Jesus ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa mulher é a igreja, mas é a igreja num contexto específico. Não é a igreja que quer uma Ferrari, não é uma igreja que quer um emprego novo, não é uma igreja que quer prosperidade, não é uma igreja que quer ter uma vida fácil, é uma igreja que simplesmente precisa permanecer fiel, permanecer vivendo o seu cristianismo num período de dificuldade. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é para esta viúva continuar vivendo. E assim como essa viúva, nós somos totalmente vulneráveis. A igreja não consegue sobreviver sozinha. Nós não conseguimos sobreviver no cristianismo sozinhos, nem no período fácil, que é esse que nós estamos vivendo, quanto mais nos tempos difíceis pelos quais a igreja já passou, pelos quais ela está passando em várias partes do mundo e pelos quais ela ainda vai passar. Tempos de perseguição, tempos de dor, tempos de prisão, tempos de morte. Se a gente não suporta esse tempo fácil, quanto mais o tempo difícil. Então, a igreja é, em todo o tempo, totalmente dependente do seu noivo, do noivo que se foi. Então, essa viúva representa a igreja nessa condição. Entendido até aqui? Tudo certo, né? E lembra daquilo que a gente estudou sobre, quando a gente falou sobre sofrimento, da perseguição por causa de Cristo, dentro desse contexto. O mundo me odiou, disse Jesus, e vai odiar vocês também. João 15.
ele disse isso. Eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. Eles me mataram, vão matar vocês também. Então, é nesse contexto que a parábola se desenvolve, né? Então, o texto diz que a viúva ela é totalmente dependente e ela tem consciência da sua dependência. Ela é frágil e ela tem consciência da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Então, o que ela faz? Como ela sabe que não consegue viver sozinha, agora sem o seu marido, e como ela tem um adversário que quer destruir a sua vida, então ela vai em busca de um poder maior, do único poder que poderia solucionar o seu problema, né? Alguém que tinha a responsabilidade, que tinha o poder e tinha a autoridade para socorrê-lo, né? Somente ele pode fazer isso, então ela vai em busca do juiz. Eu não sei quantos se lembram que quando nós estudamos o contexto social daquela época, nós vimos que o juiz não era apenas como no caso aqui no Brasil, apenas aquele que julga causas no sentido de condenação, mas era aquele também que administrava situações, né? Ele tomava decisões, vamos dizer, administrativas para a sociedade também, né? Então ele resolvia questões pessoais, como se fosse um juizado de pequenas causas ou de grandes causas também. Então, não necessariamente era um processo contra alguém, era um problema de litígio. Duas pessoas estavam em confusão e a viúva estava sendo prejudicada por alguém. Então, é fácil associar, como nós vimos semana passada também, esse pedido da viúva ao juiz, é fácil associar isso também com a oração, né, que é o que nós temos estudado, né, que é o instrumento que Deus nos concedeu para estarmos em comunhão com Ele nas nossas facilidades e nas nossas dificuldades. Em Cristo Jesus, nós buscamos comunhão com o Pai em toda situação e buscamos auxílio dele quando não damos conta da nossa vida. E, para falar a verdade, nós nunca damos conta da nossa vida, né? Nós não somos capazes de fazer o nosso coração bater, né? Nós não somos capazes de fazer o nosso pulmão encher-se de ar, né? Tudo isso acontece por um milagre. E é por isso que o cristão, então, tem que ficar sempre em oração, vigiai e orai, né? Orai sem cessar. Então, o cristão tem que estar constantemente em oração ou em espírito de oração, porque nós somos constantemente dependentes do Senhor para todos os momentos e principalmente para os momentos mais difíceis, né? O Senhor é o único poder que nos sustenta. Assim como o juiz seria o socorro para aquela mulher na parábola, o nosso Deus é o nosso socorro. Mas a parábola diz no início que, embora essa mulher viúva tivesse com uma causa, a causa era justa, embora ela fosse ao juiz, porque ela reconhecia a autoridade daquele juiz e o poder que o juiz tinha sobre a vida dela, e embora ela clamasse ao juiz em reconhecimento a tudo isso, o juiz, por algum tempo, diz o texto, por algum tempo, ele não a quis atender. E o texto diz que ele não fez isso porque ele era injusto e porque ele era indiferente a ela. Por um tempo ele não quis atender. É interessante que o versículo 7 aplica esse por um tempo no versículo... um momento aqui. No versículo 4 diz que o juiz por um tempo não a atendia. Aí o versículo 7 aplica isso para nós e que ele diz assim: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em responder? Então, a questão do juiz ter demorado em atender é aplicado aqui na própria parábola ao fato de muitas vezes parecer para nós que Deus está demorando a nos responder.
E todos nós, eu tenho certeza, já passou por essa situação, em que você olha para o Senhor, esperando que dele venha o socorro, e você clama, e o tempo passa, e você não vê a resposta de Deus. Né? Você está clamando, os problemas são urgentes, você sabe que Deus, só Ele pode socorrer, você clama com fé, crendo que só Ele é o juiz justo que vai julgar a sua causa, você ora, mas aparentemente ninguém responde. E muitas vezes a bênção demora e a situação piora. E esse tempo para nós parece uma eternidade, não é? Mas é interessante, mesmo no versículo 8, nos mostra que, embora o tempo pareça demorado, ele apenas parece, diz o versículo 7. É apenas a nossa percepção do tempo. Não é a percepção do Senhor. No versículo 7 diz, embora ele pareça demorado, a nossa percepção. Mas no versículo 8 diz, o Senhor depressa lhes fará justiça. Essa é a percepção de Deus. Então você pode ter certeza, Deus sempre responde prontamente às nossas orações, na visão dele. As respostas de Deus são sempre imediatas. São sempre respostas depressa. O texto diz, ele responde depressa, apesar de parecer demorado. A nós parece demorado, ao Senhor é depressa, é no tempo certo. Na percepção dele é agora a resposta. E por que é? Que é uma diferença imensa entre o tempo longo nosso e o tempo certo de Deus. Para falar a verdade, para Deus não existe diferença entre tempo longo e tempo curto na percepção dele. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que esse texto está dizendo é que o Senhor está fora do nosso tempo. Não é que Deus tem um calendário maluco. Nada no Senhor é fora de regra, de beleza e de organização. Não é que o tempo de Deus é bagunçado. É que o tempo de Deus é sempre o agora, porque ele está sempre fora, ele está fora do nosso tempo, ele não está limitado ao nosso tempo. Então, para ele, o tempo imediato é sempre o tempo imediato. Para nós, pode parecer demorado. Tiago? Eu ia fazer esse comentário justamente sobre esse texto, porque segundo a segunda epístola, o apóstolo ele fala isso. E mais à frente, no mesmo capítulo, ele fala que Deus, o Senhor, não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Isso. Ele virá e não tardará. O escritor dos Hebreus também escreveu isso. Bem, vai acontecer. A gente tem aquele ditado muito comum, né? Tarda, mas não falha. Não, não tarda e nem falha. É isso aí. Justamente, nem tarda e nem falha. Né? Bom que você citou esses outros textos que confirma o que está escrito aqui em Lucas. Né? Ele diz, pareça demorado. Para quem? Parece para nós, é a nossa percepção. Né? Mas ele depressa responderá. Né? Então, significa que o que parece demorado para você, para Deus é o tempo certo, é o depressa, é o imediato. Ele sempre responde no tempo certo, porque ele está acima do tempo. Para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Não existe o tempo para Deus, porque Ele é eterno. Né? Ele sempre é. Né? Então, isso que faz tanta diferença para nós, não faz diferença para Ele. Mas é lógico que esses dias de espera, esses dias de demora na nossa percepção esmagam a nossa alma. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós não conseguimos olhar o tempo como Deus olha. Nós não conseguimos enxergar a coisa acontecendo como Deus enxerga. Né? Como eu tenho falado nesses dias. A fé, que é um dom de Deus, está depositado em figuras pequenas e limitadas e pecadoras como nós.
né? Então, a gente não consegue perceber isso, o agir de Deus, como a gente perceberia se a gente tivesse a consciência de Deus. Então, para nós, sim, demora. Para nós, na nossa percepção e na nossa experiência de vida cristã, essas coisas golpeiam a nossa fé. Muitas vezes nos deixam inseguros, muitas vezes nos tira a esperança, muitas vezes ruim a nossa estrutura. A própria igreja primitiva passou por isso, porque eles estavam aguardando a volta do Senhor Jesus para aqueles dias. E para eles parecia demorado, embora Jesus disse, não vai ser demorado, já estou voltando. Né? Jesus o tempo todo disse, olha, breve eu voltarei, breve, já está na hora. Certo? Mas para a igreja primitiva estava demorando muito. Passou a vida toda deles e não chegou. E quantas gerações depois deles se passaram na terra, nasceram, viveram e morreram, e ainda o Senhor Jesus Cristo não voltou. A nossa geração está aqui e é possível que a gente passe também e o Senhor Jesus não tenha voltado. Então, mas eles estavam angustiados. E provavelmente você, como eu, por tantas vezes já permaneceu assim. Aí, continuando a nossa caminhada por essa parábola, né? Então, nós vemos a situação de uma mulher que representa a igreja fragilizada no momento de ruptura, onde ela perde seu noivo ou o seu marido, né? E ela tem que viver o restante da sua vida, ela sem nenhuma estrutura e com um adversário, o que representa a igreja. Nesse tempo que a igreja vive depois que Jesus subiu aos céus, antes da volta até o retorno dele. A viúva, então, chega ao juiz, que era a autoridade que tinha o poder de solucionar o problema dela, e pede para que ele pudesse socorrê-la. Mas ele não responde, o tempo passa e ele não está respondendo. Assim como acontece com a igreja no que diz respeito à volta do Senhor Jesus. O tempo está passando e Jesus não está voltando. Né? Parece para nós que está demorando. Então, o que a viúva fez diante da indiferença do juiz? Ela pede e o juiz não responde. O que ela fez? Não é? Todos nós sabemos a resposta. O versículo 3, na minha versão, na Nova Almeida atualizada, diz que a viúva o procurava sempre. Ela procurava sempre. E interessante se você olhar no dicionário, a tradução da palavra, o significado da palavra sempre, você vai ver o significado em dois sentidos. Primeiro, no sentido de o tempo todo, sempre, continuamente, o tempo todo ele está buscando, e o sempre também como infinitamente, um tempo que não acaba. Né? Então, ela está buscando. Na NVI, diz assim, ela se dirigia continuamente a ele, dando uma ideia de uma continuidade, né? Como uma voz que não para, é como um som que não acaba. E na Nova Versão Transformadora, diz, vinha a ele com frequência. Ou seja, ela era frequente na vida do juiz. Então, todas essas três traduções traz a mesma ideia, de algo que não se interrompe e de algo que permanece. Se você pensar numa pessoa insistente, a situação dessa viúva ela é bem pior. Porque a pessoa insistente que você conhece, chega um tempo que ela para. Já almoçou, já foi numa casa na roça, na hora do almoço, e aí você acabou de comer e você não consegue comer o tanto que eles comem, e aí você para e diz, não come mais, não, tá bom, não come mais um pouquinho, come mais um pouquinho. Chega um tempo que eles vão desistir. Eu trabalhei na roça muitos anos como pastor e eu passei por isso. E tanto é que quando eu saí lá do Colo do Rancho, eu tinha uns 10 quilos a mais do que eu tenho hoje, né? Porque eu era um bezerrinho bem cevado. Mas chega um tempo que eles param essa pessoa chata para de insistir. Não é o caso da viúva. Não é apenas uma insistência.
Todas essas palavras que eu li, sempre, frequentemente, continuamente, essas traduções, no grego são duas expressões, que são expressões muito comuns na Bíblia, que é eis telos, que dá uma ideia de indo para o fim. Significa até o fim, para sempre, infinitamente. Então, não é apenas uma pessoa insistente, não é uma pessoa que se você resistir, ela vai parar. A ideia é que ela nunca pararia. Essa é a ideia do texto. Ela nunca iria parar de pedir. O texto está dizendo que ela continuaria indo ao juiz sempre, nunca se cansaria. Essa busca só seria interrompida com o fim da questão. É por isso que a palavra eis telos. Ela pediria até o fim. Quando a questão fosse resolvida, ela pararia de pedir. Está dando para entender que é diferente das pessoas chatas que você conhece? Porque essas pessoas, uma hora, vão parar de pedir, mas ela não pararia enquanto não chegasse o fim. Ela não pararia enquanto o tempo não acabasse. A ideia do texto é que ela não deixaria ser intimidada e nem desanimada por nada. Nenhuma dificuldade que pudesse se interpor entre ela e o juiz, nenhuma dessa dificuldade seria capaz de impedir. Seus compromissos não impediriam dela estar lá sempre pedindo. Nem o cansaço, nem o enfado, nem as dúvidas, nada seria grande o suficiente para fazer essa mulher parar de suplicar, parar de pedir ao seu juiz. Então, é uma figura muito forte, não é? E por que ela insistia tanto? O que os irmãos acham? Por que ela persistia no seu pedido? O texto aqui não diz, é só uma questão de opinião. Eu tenho a minha. Eu queria ouvir a de vocês. Alguém? Pastor, Sim, Lígiazinha. minha internet está meio ruim, mas eu acredito que é porque ela não tinha outra opção. Ou era isso, ou não tinha outra opção. Então, ela ficou nessa opção. Isso exatamente é a minha opinião também, Lígia. Eu acredito que é exatamente isso, e isso traz uma mensagem muito interessante para nós. Né? Ela tinha consciência de que a sua vida dependia disso. Ela tinha consciência que não existiria vida para ela sem o auxílio do juiz. Então, ela pediria a vida inteira se fosse possível. Enquanto ela tivesse vida, ela clamaria ao juiz, porque ela era dependente do juiz e tinha consciência disso. E, por outro lado, também ela confiava. Se o juiz a respondesse, a vida dela estava salva. Dá para entender que essa é uma consciência que a igreja hoje precisa ter? A gente tem que entender que não existe outra opção para a vida cristã que não uma vida de oração, porque sem o amparo do Senhor, nós não somos, nós não existimos, nós não podemos, nós não caminhamos, não vai existir existência para nós. Né? Então, eu acredito piamente, o texto não diz, mas você pode entender nesse contexto de uma mulher frágil que insiste, a ponto de correr o risco até mesmo de morrer. Um cara influente como esse poderia ter tirado a vida dela, mas a vida dela, de qualquer forma, estava na mão do juiz. Ela tinha consciência de que a vida dela estava na mão daquele juiz. Então, ela insiste, ela persiste, ela continua pedindo. E é lógico que é interessante que no versículo 1, Lucas diz assim, que Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. E você percebe a palavra deveria, o dever, vem de mandamento, de ordem.
que nós deveríamos, é uma ordem divina, um mandamento divino, que a gente persista em oração sem desanimar. E a palavra desanimar, aqui no original, dá uma ideia de sem se cansar, ou sem parar, ou por cansaço ou por covardia. Ou seja, você não pode se cansar de orar e você não deve deixar de orar por medo de qualquer outra coisa. Nem quando você for proibido de orar, você deve deixar de orar. Isso é uma ordem divina. É importante a gente entender que, ainda que a oração seja um presente, ela também é um mandamento. Assim como a palavra de Deus é um presente, ao mesmo tempo, ler a palavra e viver a palavra também é um mandamento. Então, vida devocional é uma graça divina, mas vida devocional também é uma ordem divina. É um mandamento divino. E a gente tem que ter a mesma consciência que aquela viúva teve, de entender que a nossa existência espiritual e também biológica depende desse exercício devocional, que é a oração e que é a leitura da palavra. Então a gente tem que permanecer. Né? E é interessante isso, sabe? Quanto tempo essa viúva ficou pedindo? O texto não fala quanto tempo foi. Não é? Quantas vezes Elias orou para que chovesse? A Bíblia fala que ele orou 7 vezes. Quantas vezes Jesus orou para que, se fosse possível, não passasse o cálice? Ele orou 3 vezes. Quantas vezes Paulo orou para que fosse tirado o espinho na carne? Ele orou 3 vezes. Quanto tempo Ana orou por um filho? 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, diz que ela demorava na sua oração. E no versículo 3 diz que ela fazia isso todos os anos. Na verdade, não era uma oração de horas, mas era uma oração de anos inteiros. Horas e horas, dias, meses e anos orando por isso. Por que eu fiz toda essa... eu relembrei essas situações? Porque uma das coisas que... uma das questões que muitos cristãos têm e que intriga muitos cristãos é: pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Várias pessoas já chegaram para mim quando a gente estava conversando sobre vida devocional, e as pessoas me perguntaram: quanto tempo eu tenho que orar? Sabe, quantas vezes eu tenho que insistir numa oração? E para começar, essa pergunta já está errada, porque quem faz esse tipo de pergunta não conhece de fato o que é oração. A pergunta correta é: o que deve me fazer parar de orar? O que deve ser tão grande que me faça parar de orar? E a resposta que essa viúva me traz, de todas as figuras que eu trouxe aqui, me traz, é que a única coisa que pode me fazer parar de orar é a resposta à oração. Eu tenho que clamar até que Deus me responda. Essa é a questão, certo? Até que o Senhor me responda. É isso que traz a palavra eistelos, o sentido dessa palavra nesse texto. Até o fim. Certo? O limite da persistência em oração é a resposta de Deus. Nós devemos insistir até que Ele responda, independente de qual seja a resposta. Isto é perseverança. Perseverar em orar é continuar orando até que a resposta chegue. Não importa quanto tempo, a gente continue orando. E é por isso que eu entendo perseverança como o caminho da fé. Porque você pode entender a fé como um ponto, eu creio. Mas a questão é, por quanto tempo você vai continuar crendo? Você crê que Deus responde a sua oração? Creio. Por quanto tempo você vai continuar crendo? Certo? Você vai continuar caminhando, acreditando nessa mesma coisa? Essa é a questão da perseverança. A perseverança é a fé que avança pelo tempo e pelas tribulações, e que insiste em não morrer. Você vai
E a resposta pode não chegar no tempo que você quer, e a situação pode piorar como você não esperava que piorasse. Alguma coisa ruim pode acontecer, mas você insiste em continuar crendo. Isso é perseverança. É a força que nos leva a continuar orando apesar das dificuldades. É a força que produz orações que resistem a toda prova. Porque nós sabemos que Deus vai responder. Essa é a questão. Então, não perseverar em oração é um defeito da fé, ou uma falha da nossa fé. É uma fé que encontrou um limite. Eu orei até aqui, a partir daqui eu não oro mais. É uma fé que não reconhece a sua real necessidade. De vez em quando eu escuto alguém dizer algo que parece muito espiritual, mas é fruto de alguém que não entende a sua dependência de Deus. Algumas pessoas dizem assim, em várias reuniões de oração eu já ouvi isso. Não, olha, eu já estou num momento que eu não peço mais nada a Deus, eu só agradeço. Eu digo para essa pessoa, olha, se Deus parar de te abençoar agora, você está perdido. Nós devemos continuar clamando sempre. Não é? Então, é um tipo de palavra de alguém que não conhece a sua real dependência de Deus. E a falta de perseverança também é fruto de uma fé que não conhece a sua real necessidade, a sua total dependência. E, por outro lado, também, a falta de perseverança é também uma falha de uma fé que não conhece o poder de Deus, que não conhece a sua sabedoria, que não conhece o seu amor, não consegue entender que Deus é quem Ele é. Certo? Então, não continuar orando é pior do que nunca ter orado. É pecado, porque é uma falta de confiança em Deus. Então, a gente tem que continuar clamando ao Senhor, independente do que aconteça. Porque, eu vou voltar nisso daqui a pouco, a perseverança não é fruto da nossa virtude. A perseverança tem que ser fruto do caráter de Deus. Por que eu continuo orando? Porque eu sei quem Ele é. Não é porque eu tenho perseverança. Eu não tenho perseverança por mim mesmo. Eu desanimo. Mas ainda que eu desanime, Deus continua sendo quem Ele é. E aí, pegando isso como um gancho, a gente vai para frente no nosso estudo. Chega um momento em que o juiz responde ao pedido daquela viúva. Versículo 5 diz assim: porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar. Então, chega um tempo em que esse juiz atende a causa dessa viúva. Ela insiste, ela persiste, ela persistiria até o fim, até morrer ou até receber. Então, chega o tempo em que o juiz atende o que essa mulher essa mulher solicitou. Agora que nós chegamos ao ponto principal dessa parábola, e que é onde tudo pode desgringolar, a gente pode perder todo o sentido, né? Essa já é 8h30 já. Não sei se vai dar para a gente, mas pelo menos a gente começa, se não der, a gente volta nessa questão. A grande questão é o que levou o juiz a atender aquela viúva? O que o motivou a atender a viúva? A gente tem que entender isso. Estava no juiz, estava na viúva. Qual foi o fator primordial, essencial, para fazer com que ele atendesse aquela mulher? Pode responder. Complicado, né?
Eu tive que ler, reler, ler muitos comentários, porque essa é uma parábola que parece fácil, mas é complicada. Tudo leva a entender, quando você faz uma leitura rápida, que o que motivou o juiz a atender a viúva foi a persistência dela. E aí disso você conclui. Então, se você persistir, Deus vai atender. Mas se você olhar direitinho o que o versículo 5 diz, você vai perceber outra coisa. Na nova versão Almeida, atualizada, diz assim: como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. A nova versão internacional diz: essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não mais venha me importunar. Por que, então, o juiz atendeu aquela viúva? Perceberam, queridos, os pronomes pessoais na primeira pessoa? Para que ela não me importune. Ela está me incomodando. Esses pronomes pessoais jogam atenção para o juiz e não para a viúva. A questão primordial aqui não é a insistência daquela mulher. Ele não atendeu aquela mulher por causa dela. Hora nenhuma foi por causa dela. Como um prêmio pela sua insistência. Como muitos crentes acham que Deus pode atender você como prêmio da sua insistência. Já que ele insistiu tanto, eu vou atender. A questão aqui não é por causa dela. Ele atendeu por causa de si próprio. Por causa do incômodo que estava atingindo a ele, por causa da importunação. É interessante que a palavra traduzida aqui por incômodo, por perturbação aqui, ela significa literalmente socar alguém no olho. É uma linguagem de pugilista. É a mesma palavra que Paulo usa lá em 1 Coríntios 9, 27, quando ele diz que ele esmurra o seu próprio corpo. É dar um soco a alguém. O que o juiz estava dizendo é que a insistência daquela mulher era como se ele estivesse sendo socado, estava machucando ele, estava incomodando ele, estava ferindo o ego daquele homem, incomodando aquele homem. Aquele homem, como ele próprio diz, só se preocupava com ele mesmo. Ele diz no versículo 4, não temo a Deus e não importo com as pessoas. Ele só se importava com ele mesmo. Ou seja, para aquele juiz, ele era o centro do mundo. E o que motivou aquele juiz em atender aquela mulher é a sua natureza egocêntrica, o juiz. Assim, por causa da natureza má daquele juiz, seria impossível ele não atender aquela mulher. O seu caráter, ou seja, a sua característica, o impelia a isso. Ele não atendeu como prêmio pela sua insistência. Ele atendeu como reação natural do seu ego, da sua natureza doente, sua natureza narcisista, sua natureza egocêntrica. Foi por isso que ele atendeu. Você quer falar, juiz? O juiz pastor, Daniel. Ele, na verdade, ele atendeu ela porque ele estava querendo se livrar dela, né? Porque ela além dela incomodar ele tomou uma certa raiva dela. Não, vou atender logo para ela não voltar mais, para ela não me encher mais a paciência. É isso aí. Se livrar dela, independente se ele estava interessado no caso dela ou não. Ele estava interessado em se livrar do problema. Ela estava com um problema e quando ela chegou até ele, ela se tornou um problema para ele. Então, ele se livrar daquele problema, ele resolveu a causa dela e... É isso aí. Imagina a situação
de você, um homem importante na sociedade, por onde você vai, ter uma mulher gritando no seu ouvido. Né? Você está andando pela rua, você vai para o tribunal, você chega em casa e aquela mulher insiste em continuar gritando, gritando, gritando. Estava incomodando a vida dele de tal maneira que a natureza dele, aquele ego que o protegia, porque ele se considerava o centro do mundo, ele não se importava nem com Deus, nem com as pessoas, então só se importava consigo mesmo. Ele era a única pessoa que era importante, que valia a pena no mundo. Né? Então, para não se incomodar, ele julga a causa daquela mulher. Então, isso joga por terra toda a teoria de que a solução foi um prêmio para a mulher. Não foi um prêmio para a mulher. Não foi por mérito dela que ela conseguiu essa solução do seu problema. Mas aí a gente encontra um problema. Ou não, né? Pode parecer um problema. Porque, então, esse juiz atende essa mulher porque ele era ruim, porque ele não temia ninguém, porque ele era o centro do mundo. Esse juiz representa Deus? Complicou agora, hein? Representa, Valnei? Eu pensei justamente nisso, pastor. Pensou, Daniel? Quando começou a entrar de assunto, eu pensei a mesma coisa, mas eu me contigo, vou ficar calado para não falar besteira. Mas eu pensei justamente, porque tudo que dá a entender na parábola é que o juiz representa Deus. Tudo que dá a entender. Porque se a mulher representa a igreja, nós devemos persistir em oração. Quem é o juiz? Só para complicar mais, porque... Eu acho que não representa. Porque o último versículo, aliás, o 7, né? Ele fala... O último ou o 8? 6. O 6, né? Onde ele fala... Que ela faz essa comparação. Se é uma pessoa que só pensa em si... Só pensa em si... 6, 7, 8, é isso. 6, 7, 8 é egoísta? Imagina Deus, que é a bondade suprema. Não vai agir? Alguém mais tem alguma teoria? Sim? Claudinha? No o verso 4, eu acho que ele não representa Deus, porque ele mesmo diz que ele não teme a Deus e não liga para os homens. Ele era o próprio Deus dele, né? Então, não sei, eu acho que não. Se eu não temo a Deus... Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes, quando a gente vai olhar uma parábola, às vezes a gente acha que toda a relação na parábola é direta. Né? Isso representa isso, aquilo representa aquilo outro. E nem sempre é. Jesus usa vários recursos para aplicar suas parábolas na vida dos ouvintes. Às vezes, por exemplo, ele faz comparação, como as parábolas que a gente já viu, como ele próprio faz aqui no caso da viúva. A viúva é comparada à igreja, certo? No caso, por exemplo, em Mateus 13, 33, ele diz: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou um pouco de fermento. Isso é semelhante àquilo. Muitas vezes, a parábola ela tem essa relação direta. Aí, Deus, o juiz seria Deus, isso é como aquilo outro seria como aquilo outro. Às vezes, Deus não usa comparação. Às vezes, ele usa de hipérbole. Mateus 18, 24, ele diz: um homem devia 10.000 talentos. E chegou para o juiz e disse: espera que eu tudo vou pagar. Então, esse homem devia... Não é uma comparação, sabe por quê? Porque não existia na face da terra alguém que devesse 10.000 talentos. Nenhuma nação tinha tanto dinheiro, quanto mais uma pessoa. Então, Jesus usa de uma hipérbole para ensinar, não é simplesmente uma comparação. Certo? Quando ele fala a respeito dos fariseus que iam orar e oravam na praça, certo? Tudo isso era hipérbole. Você vai dar esmola e contrata uma banda de música para ir tocando atrás de você. Não é? Ninguém fazia isso. É um exagero
para demonstrar, a enfatizar aquilo que ele está querendo ensinar. No caso aqui, Jesus usa de um argumento que na hermenêutica é chamado de argumento do menor para o maior, ou outros chamam quanto mais. Como ele diz, por exemplo, lá em Mateus 7,11, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas para os seus filhos, quanto mais Deus dará para vocês. Nós representamos Deus? Não representamos Deus. Ele diz, vocês são maus, vocês fazem isso, então muito mais eu, que sou bom, faço muito mais. Então, é uma comparação do menor para o maior, ou quanto mais isto, quanto mais aquilo. Isaías 49, versículo 15, diz isso também. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei de vocês nunca. Certo? A mãe não representa Deus. É esse tipo de argumento. Então, é esse tipo de argumento que Jesus está usando aqui. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, se um juiz injusto é levado pelo seu mau caráter a responder a uma viúva que o importuna, quanto mais o Senhor, que é bom, responderá às orações dos seus escolhidos. E existe um contraste muito grande em tudo que é dito aqui. O juiz é injusto e Deus é justo. Certo? O juiz é motivado por um caráter ruim. Deus é motivado por um caráter bom. A finalidade, a fidelidade de Deus a si mesmo é superior à do juiz. O juiz é motivado por um ego inflado. Deus é motivado pela sua santidade, pela sua soberania, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua graça. Há um contraste também entre a posição da viúva e nós, a igreja. Isso é mais maravilhoso. A viúva era uma anônima para o juiz, uma desconhecida, uma desprotegida. Nós somos escolhidos. Quanto mais Deus fará isso para os seus escolhidos. Nós somos filhos. A viúva não tinha acesso ao juiz. Nós temos livre acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. A viúva não tinha nenhum amigo no tribunal. Nós temos Jesus Cristo como nosso advogado e como nosso sumo sacerdote. Essa viúva não tinha nenhuma promessa de que o juiz responderia. Nós temos as escrituras todas nos prometendo que o Senhor cuida de nós e responde às nossas orações. Elas se dirigiam a um tribunal e nós nos dirigimos ao trono da graça. Então, queridos, o que Jesus está colocando é algo fantástico. Se um juiz é motivado por ele próprio, mesmo sendo mal, de maneira que era impossível para aquele juiz não responder àquela viúva por causa da sua natureza má, você acha, passa pela sua cabeça que o Deus Todo-Poderoso, bom, justo, não atenderia ao clamor da sua igreja que ele ama tanto? E a resposta é, logicamente, não. Nós temos a resposta garantida pela natureza de Deus. E eu volto a dizer, é por isso que nós devemos perseverar em oração. Não por nossa causa, como se a nossa perseverança fosse alguma virtude que conquistaria o coração de Deus. Não. Por que nós devemos perseverar? Por causa dele. Porque ele é muito mais do que aquele juiz. Ele é infinitamente superior àquele juiz. Na verdade, não existe uma comparação. Existe uma contradição. A fidelidade de Deus em responder às nossas orações é o compromisso que Deus tem com Ele próprio, com a sua natureza perfeita, santa, com seu juízo perfeito e santo, com o seu amor que é ilimitado e é eterno, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua vontade, com o seu projeto, com os seus decretos.
Deus só deixaria de responder as nossas orações, as orações do seu povo, orações genuínas do seu povo, se Deus deixasse de ser quem Ele é, se Deus negasse a si próprio. Como é impossível que Deus negue a si próprio, é impossível que Ele não responda às orações da sua igreja. Esta é a questão da parábola. Esse é o centro. É lógico que Deus responde às nossas orações das mais diversas maneiras. Às vezes, Deus nos responde com um sim. E muitas vezes Ele faz isso. Você ora e Ele diz sim. Josué orou para que o sol parasse e o sol parou. Às vezes Ele nos responde como sim. E Ele vai nos responder como sim, com um sim, todas as vezes que o nosso pedido for a vontade dEle. Toda vez que nós pedimos aquilo que for a vontade dEle, Ele vai dizer sim. Pode ter certeza. 100% das vezes Ele vai dizer sim. Sim, Daniel? Daniel, falar? Pastor, o senhor falou de Josué aí. Você falou de Josué, isso é algo muito interessante. E Deus é tão misericordioso. E a questão da oração, isso também nos desmonta de depender de Deus. A gente tem que ser 100% dependente de Deus. E quando a gente ora, clama a Deus, isso é uma demonstração de dependência. Um exemplo, Josué, que foi enganado pelo povo, esqueci o nome deles, e não consultou Deus, ele não orou a Deus, não passou a situação para Deus. E o povo foi enganado, eles não puderam matar aqueles homens. Então, todas as vezes que Deus foi consultado e Deus foi elevado a ação a Deus, Deus honrou com o compromisso dele com o homem. Então, Josué e o povo de Israel foi enganado por justamente não orar a Deus. Então, falou, Deus, estavam sim, é correto isso ou não? Né? Então, foi enganado. Então, a oração demonstra a nossa inteira dependência a Deus. Né? E o texto confirma isso, Daniel, falando que Josué não consultou o Senhor, por isso ele tomou a decisão errada. Né? Então, Deus fala sim, Deus é um Deus de sim. Né? Todas as vezes que o que pedimos é a vontade dele, vai ser sim. Né? Mas Deus também é Deus de não. E não também é resposta. Quando a gente diz que Deus sempre vai responder a oração do seu povo, não significa que Deus vai dizer sim sempre, mas Deus vai dizer não. Por exemplo, ele disse não para Davi quando Davi orou pelo seu filho que estava morrendo, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15 a 18. Ele disse não para Elias, quando Elias pediu a morte para si, em 1 Reis 19:4. Ele disse não para Paulo, quando Paulo orou para que fosse livre do espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Né? Todos esses foram grandes homens de Deus que oraram ao Senhor, mas que Deus disse não. E por que Deus disse não? Deus diz não todas as vezes que a gente ora errado. Todas as vezes que a gente pede aquilo que não é a vontade dele. Todas as vezes que aquilo que nós pedimos é pior do que aquilo que ele vai fazer. Todas as vezes que pedimos o que não deveríamos pedir. Ele vai dizer não. Certo? Porque quando Deus diz não, é porque o não é melhor do que o sim. Eu sempre digo que por exemplo, Daniel, você tem uma filha muito nova. Se a sua filha te pede uma moto, você vai dizer sim? Vai dizer não porque você ama a sua filha e você sabe o que é melhor para ela. Não é? Então, quando Deus diz não, é porque a gente não soube pedir. A gente pediu aquilo que não deveria pedir. A gente orou da maneira que a gente não deveria orar. Então, a gente tem que agradecer a Deus pelo não. Porque o não é melhor do que o sim. Certo? Escrevi aqui, há amor no não de Deus. Sempre há amor no não de Deus. Sempre há. Né? Ele sempre vai fazer seus propósitos que são os melhores segundo a sua vontade. Mesmo que esse propósito seja perder a cabeça como João Batista, mesmo que seja continuar com espinho na carne como Paulo. Por quê? Porque Paulo achava que o melhor para ele seria não sentir aquele incômodo que ele sentia no seu corpo, mas o Senhor sabia
que o melhor para Paulo é que ele fosse humilde e não se ensoberbecesse. E ele tinha muito potencial para isso. Deus sabe como responder às nossas orações, né? É interessante que eu citei Elias pedindo para morrer quando ele está em uma crise de depressão, e Elias nem imaginava que o projeto de Deus para a vida dele era que ele não morresse, que ele fosse transladado, que ele fosse levado aos céus numa carruagem, né? Num negócio de fogo. Então, às vezes Deus diz não. Às vezes, Deus não diz nem sim nem não. Às vezes Deus diz espera. Quando o pedido até é a vontade dele, mas não é o tempo dele. Às vezes a gente quer para agora alguma coisa que é para depois. Abraão esperou 25 anos o cumprimento da promessa do Senhor. Simeão esperou a vida inteira para ver Jesus como Deus tinha prometido para ele. George Miller, que tem um histórico de oração, de resposta de oração tremenda. Quem quiser ler uma biografia sobre oração, lê a biografia de George Miller, que é tremenda. E tem outra melhor ainda, que é de John White. Esse era presbiteriano, cara muito bom. John White, que era considerado o homem que orava. Mas George Miller, ele tem experiências de respostas imediatas de Deus em oração, coisas absurdas, assim, que você fica até de queixo caído, mas ele orou por 63 anos pela conversão do seu melhor amigo. E ele morreu sem ver o amigo se converter. O amigo se converteu no ofício fúnebre de George Miller. Então, né, às vezes o tempo não é esse. A resposta vai ser até sim, mas o sim é depois. Mas o espere também é a resposta. Para nós é difícil esperar. Como nós falamos naquela questão da diferença de percepção, né? A nossa percepção é que está demorando. Para Deus não está demorando. Eu sempre digo a respeito da gravidez. Nenhuma mãe, por mais ansiosa que esteja, quer que uma criança nasça com 2 meses ou 3 meses de gravidez, né? Porque em 2 meses, 3 meses de gravidez não é um nascimento, é um aborto. Ela quer que a criança demore os 9 meses, ainda que ela seja ansiosa por ver a carinha daquele bichinho, não é? E então é assim, às vezes Deus fala, espera. E para encerrar, às vezes Deus responde a nossa oração mudando a nossa oração. Acontece isso também. Os nossos desejos não são em sintonia com os desejos do coração de Deus, sabe? Se você vive com Deus em oração, vai ganhando sensibilidade espiritual, até mesmo para saber que cadê o tempo daquela oração. Não é assim que você tem que orar, você está orando errado. Deus muda o seu coração, muda a sua mente, por causa da sua intimidade com Ele em oração. E a sua própria oração é mudada. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, às vezes Ele diz espera, às vezes Ele diz ora diferente. Muda a sua oração. Está errado. Isso que você está pedindo não é para você, não é essa a minha vontade, né? E você tem que se adequar, sintonizar com o meu próprio coração. E aí, só para a gente encerrar, queridos, o versículo 8 termina dizendo assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Vê que a ênfase de Jesus do texto no retorno de Jesus. Jesus começa a conversa com os discípulos falando sobre a vinda do Filho do Homem. E ele termina essa conversa falando sobre a vinda do Filho do Homem. Então, toda essa parábola tem esse contexto da nossa vida aqui até a volta do Senhor Jesus. E então, tendo isso como pano de fundo, né, ele faz uma pergunta que não é uma especulação. Será que vai haver fé na Terra? Né, como se ele não soubesse. Essa pergunta, na verdade, é um convite a um autoexame. Jesus disse para os discípulos: olha, eu estou indo embora, mas eu vou voltar. Ele disse: vocês vão ter dias difíceis,
Mas eu vou estar com vocês e vou cuidar de vocês, mesmo que vocês não me vejam. Então, tudo que vocês me pedirem, em meu nome, segundo a minha vontade, eu vou responder, eu vou fazer. O Pai vai fazer por minha causa. Então, ele termina dizendo assim, vocês creem nisso? Vocês creem que, muito mais do que esse juiz, eu vou ser fiel à minha promessa? Vocês acreditam na minha natureza, naquilo que eu prometi? Vocês acreditam no meu amor, no meu poder? Vocês acreditam na minha vontade? Vocês acreditam que eu vou cumprir a promessa, não só de responder às suas orações, mas de voltar para fazer justiça? Então, se vocês acreditam na minha natureza, continue orando até o fim. És elas. Até o fim. Nada que não seja a morte ou a volta de Jesus impeça de orar. Que nada que seja a tua morte ou a volta de Jesus silencie a sua oração. Continue clamando, continue clamando, continue clamando. Até o Senhor responder. Até Ele mudar o seu coração. Até você perder a sua vida. Até o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas nunca se canse e nunca se acovarde. Continue orando. Esta é a mensagem dessa parábola. Amém? Que Deus nos abençoe. Qual é o tema do nosso próximo estudo? Eu não sei. Aguardo respostas e até domingo eu aviso qual será a próxima parábola. Ok? Pode mandar por WhatsApp, mensagem para mim e eu passo para os irmãos. Vamos encerrar com uma oração. Então, vou pedir para quem? Para a Dona Vera. Dona Vera, a senhora está me ouvindo? Abra o microfone da senhora aí, Dona Vera. Está desligado. Isso. Ora para a gente encerrar o nosso estudo. Desligou. Isso. Está me ouvindo? Estamos. Então, vamos orar. Querido Deus, nesta noite me coloco em Tua presença para agradecer por Teu amor e graça que renova, Pai, sobre minha vida, Tua força que me capacita para lutar e vencer o desafio de mais esta noite. Vai em frente, Senhor, em cada situação que eu enfrentar, seja Tuas mãos, Senhor, que me orientar e me guiar. E quando não souber como agir, seja o Senhor quem luta por mim. Com certeza vou viver mais este dia, esta noite, mas vou viver a cada dia sendo cuidado por Ti, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Está encerrado, assim, o nosso culto, meus irmãos. Boa noite, boa noite. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Boa noite, Vânia. Boa noite, boa noite, Vânia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, boa igreja. Noite, Claudinha. Boa noite, Claudinha. Boa noite para todos. Boa noite, Sueli. Boa noite, Suelen. Dona Joselita. A Neide, Dona Marlene. Boa noite, bênção. Deus te abençoa. Boa noite, Dona Elza. Dona Nessi, boa noite. Dona Marlene. Boa noite. Boa noite. Ô, pastor. Sim? Pastor. Oi. Eu estava tentando querer falar aqui, mas eu não achava o trem de... Não, eu queria perguntar. Hoje eu entrei atrasado, não sei se a Cláudia falou sobre a reunião que foi feita.